Na pauta do Senado Federal de amanhã, terça-feira, tão importante matéria que é o projeto de lei de iniciativa do Senado de número 209, ainda de 2003, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares. Esse projeto de lei trata da atualização da Lei de Lavagem de Dinheiro, que é de 1998. Essa legislação de 98, ela foi muito importante naquele instante, porque enfrentava a lavagem de dinheiro de uma série de banqueiros e de bancos privados que tinham provocado um grave problema na economia brasileira, que resultou no PROERS, como consequência daqueles atos ilegais praticados naquela época. O Congresso Nacional aprovou a lei complementar, uma lei em 1998 que trata dessa matéria. De lá para cá, as organizações criminosas, senhora presidenta, se aprimoraram, se estruturaram e passaram a praticar uma série de outros crimes que agora o Congresso Nacional, em especial o Senado Federal, procura ter o instrumental necessário para que o Estado Democrático de Direito possa enfrentar a organização do Carlinhos Cachoeira e também uma série de outras que se desenvolveram ao longo desse período. Esse projeto de lei, ele trata principalmente dos chamados crimes antecedentes, ou seja, aqueles crimes em que as pessoas que atuam como laranjas, como nós conhecemos no linguajar popular, ou seja, aqueles que constituem empresas, que abram contas bancárias, que criam ambiente para que a lavagem do dinheiro possa acontecer. E esse projeto de lei, principalmente, autoriza o Poder Judiciário a fazer o confisco prévio de todo o patrimônio da organização criminosa, como também daqueles que colaboraram de maneira direta ou indireta para o êxito dessa organização criminosa, e permite ao Poder Judiciário fazer o confisco de todo esse patrimônio e, ao mesmo tempo, levá-lo a leilão, para evitar o seu apodrecimento, como nós chamamos, nos pátios dos Detrans do Brasil, aonde os veículos são recolhidos, nos pátios dos aeroportos, onde as aeronaves são recolhidas, nos nossos estaleiros ou nos nossos portos, onde os barcos são atracados, e também a própria propriedade imóvel, a casa que fica desabitada e termina perdendo o seu valor, ou a fazenda que deixa de produzir e ao mesmo tempo perde o seu valor. Portanto, esse projeto de lei autoriza o Poder Judiciário previamente leiloar, vender esse patrimônio e, ao término da causa, se um daqueles envolvidos na organização ou na ação penal for excluído, não tiver qualquer pena porque não fez parte orgânica do sistema, os recursos pertencentes a esta pessoa são devolvidos pelo Estado Nacional e, ao mesmo tempo, permite uma forma de desarticular essas organizações criminosas, porque confisca o seu patrimônio. Se nós, que estamos acompanhando de perto a CPMI mista do Congresso Nacional, que acompanha a organização criminosa do seu Carlinhos Cachoeira, a gente vê ali com muita clareza que essa organização se mantém e se alimenta através da regularização do dinheiro sujo que é adquirido, seja através do jogo do bicho ou de outras formas ilegais da prática de jogos no Brasil. Ao mesmo tempo, ela já chegou, como os analistas dizem, à terceira fase do Tratado Internacional de Palermo, que trata da questão das organizações criminosas. Ou seja, esta organização se aprimorou, inseriu grande parte dos seus entes, dos seus colaboradores no aparelho do Estado Nacional, iniciando pelas câmaras de vereadores, e o melhor exemplo é o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia, um vereador com alguns mandatos, e foi ali afastado e passou a ser funcionário
também dessa organização, onde declara em audiência pública que era remunerado para essa finalidade. E nas investigações da Polícia Federal, nas investigações do Ministério Público, mostra a rede que essa organização tinha, inserção forte em várias prefeituras, nomeação de secretários com o olhar todo voltado para a área de segurança no estado de Goiás, influência forte no Congresso Nacional, com alguns deputados federais e um senador da República praticando a chamada advocacia administrativa para proteger a organização criminosa e que é objeto da nossa Comissão de Ética do Senado Federal, onde estamos analisando, estamos concluindo, senhora presidenta, todo esse processo de investigação e de acompanhamento. Ao mesmo tempo, inserção de pessoas dentro da nossa Polícia Federal, das polícias civis, das polícias militares. Estamos com 2 delegados da Polícia Federal presos pela própria Polícia Federal, fazendo uma limpeza interna, como a gente diz no linguajar popular, cortando na própria carne para retirar de dentro do Estado Democrático de Direito os braços dessa organização criminosa. Influência numa série de empresas privadas, onde foram constituídas e foram legalizadas para dar aparência de atuação regular dessa organização criminosa e, ao mesmo tempo, com toda uma vinculação com remessa de divisas para o exterior, e é exatamente esse o objetivo desse projeto de lei. Dar ao Estado Nacional, dar ao Estado Democrático de Direito, assegurar à Polícia Federal, ao Ministério Público, seja ele estadual ou federal, assegurar ao Poder Judiciário brasileiro ferramentas para que possa enfrentar essa fase avançada das organizações criminosas com inserção no Estado Democrático de Direito para que possam ser combatidas. Exatamente por isso, ao voltar esse projeto de lei da Câmara dos Deputados aqui no Senado Federal, nós tivemos toda uma ação para agilizar a sua tramitação. Eu fui, senhora presidenta, o relator dessa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos como forma de agilizar. E todos os nossos pares naquela comissão colaboraram e rapidamente essa matéria foi votada naquela comissão. Ao chegar na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eduardo Braga foi designado relator, também foi muito diligente e os nossos pares aprovaram com uma rapidez significativa. O plenário do Senado Federal, na última semana, votou a urgência urgentíssima para que nessa terça-feira, ou seja, amanhã, o Senado possa concluir a tramitação desse projeto e, em seguida, encaminhá-lo à sanção presidencial para que possamos assegurar ao Estado Democrático de Direito, mas essa ferramenta que trata da estruturação do Estado para enfrentar essas questões. E essa, senhora presidenta, seria a primeira grande iniciativa de enfrentamento da organização criminosa do senhor Carlos Cachoeira, mas também daqueles que com ele colaborou e outras que porventura existam no território nacional. Concedo a palavra ao senador Mozarito Cavalcante para que possa também colaborar com esse debate. Senador Pimentel, eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Eu ainda há pouco fez um pronunciamento aqui sobre saúde e disse que a grande doença da saúde é a corrupção. Porque, na verdade, a própria CGU, o ano passado, publicou um dado importante, que nos últimos anos anteriores, portanto, 500 milhões de reais tinham sido desviados da FUNASA, de um só órgão que cuida da saúde. Então, a corrupção, e aí vocês abordam a questão do seu Carlos Cachoeira, que uma das fontes, se não a cachoeira maior que irrigava o seu esquema de corrupção, era justamente os cofres públicos, com várias ramificações e pior, como disse Vossa Excelência, com braços, inclusive, dentro do Estado, como nas polícias, civil, militar, federal... Ministério Público. Então, na verdade, e pior, essas pessoas intimidavam os juízes, executavam juízes, como foi executada a juíza no Rio de Janeiro. Inclusive, eu também fui relator do projeto que tratava dessa matéria, inclusive com relação à questão do colegiado de juízes para
julgar esses fatos contra organizações criminosas, porque não é fácil para um juiz condenar uma pessoa com esse poder. Não é fácil. Quando o juiz sequer caminha firme, ele é intimidado. Quando não é corrompido, termina sendo assassinado, como foi o caso da juíza lá do Rio de Janeiro. Mas tem vários casos pelo Brasil afora. Então é muito importante que o governo da presidente Dilma, que o Poder Legislativo, que o Poder Judiciário se unam nesse combate a esse mal. Porque se nós fecharmos essa torneira da corrupção e agirmos através dos poderes do Estado, nós, de fato, podemos conter de maneira forte a alimentação desse esquema de corrupção que o Brasil enfrenta, inclusive com grandes firmas nacionais, nutrindo várias instituições, inclusive partidos políticos, para poder bancar, vamos dizer assim, essa proteção ao esquema criminoso dentro do país. Parabéns a Vossa Excelência e espero realmente que nós cumpramos aqui o nosso dever de aprovar rapidamente as legislações que forem necessárias. Embora eu continue dizendo, com exceção dessa, que dá proteção aos órgãos da Justiça, lei para combater a corrupção não falta. O que falta é vontade política de fazê-lo com energia. Senador Mozarelli, o senhor tem toda a razão. O Estado Nacional tem feito uma série de medidas para instrumentá-lo e prepará-lo para o enfrentamento dessa questão que é secular no Brasil. Eu lembro muito bem de 2003, quando o presidente Lula encaminhou, a partir de uma iniciativa do Poder Judiciário, a criação de mais 183 varas federais em todo o território nacional. E uma boa parcela dessas varas federais nas cidades polos do interior do Brasil, porque até então a presença da Justiça Federal era basicamente nas capitais. Essas 183 varas foram instaladas e cada uma delas tem também, além do juiz titular, um juiz assistente, 2 procuradores da República, além de uma unidade da Polícia Federal. É bom lembrar de que durante toda a história da Justiça Federal até 2003, o Brasil tinha apenas 179 varas. E nós aprendemos que não tem combate à corrupção no Brasil se não tivermos a estrutura na Justiça Federal, que é uma estrutura do Estado Nacional para enfrentar esses crimes, que grande parte deles é de competência exclusiva do Estado Nacional e da Polícia e da nossa Justiça Federal. No seu segundo governo, em 2008, o Poder Judiciário, com o apoio do presidente Lula, encaminha para cá a criação de mais 230 varas federais, de novo no interior do Brasil e também fortalecendo a estrutura nas capitais. Ou seja, são 413 varas federais criadas num curto espaço de tempo de 2003 para cá. E é evidente que aqueles que até 2003 não tinham um olhar focado para essas questões, terminam hoje ficando assustados quando o Estado Democrático de Direito já levou à prisão de mais de 16 mil pessoas através da Justiça Federal, assegurando o seu amplo direito de defesa, independentemente do extrato social. Até então, basicamente o que era preso no Brasil era o chamado ladrão de galinha ou puxador de bode, como a gente diz lá no nosso Nordeste, onde a gente tem, na criação do caprino e do ovino, um grande instrumento de sustentação das nossas famílias. A partir dessa estruturação dada à nossa Polícia Federal, em que triplicamos o quadro de agentes e de delegados, triplicamos o quadro de procuradores da República e triplicamos a quantidade de juízes federais exatamente para enfrentar essas organizações criminosas. E agora precisamos dar um instrumental na legislação para que possa fazer valer o Estado Democrático de Direito. Temos também, senhora presidenta, Ana Amélia, nossa senadora, um outro projeto de lei encaminhado para o Congresso Nacional em 2009, que é o projeto de lei 6.616, também de autoria do senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que equipara os corruptores aos mesmos crimes dos corruptos. Aqui no Brasil, a legislação, lamentavelmente, só alcança o corrupto, que é importante, mas é preciso alcançar o outro braço, porque não tem corrupto sem corruptor.
E é exatamente por isso em que o seu Carlos Cachoeira conseguiu tanto êxito nas suas iniciativas, porque ele utilizava dois grandes instrumentos. De um lado, cooptar pessoas do Estado Democrático de Direito para dar cobertura aos seus eventos, seja indicando funcionários, seja indicando secretários, e aqueles que não aceitavam a sua chantagem, ele passava a fazer gravações, fazer ameaças, e setores da imprensa dava guarida a esse processo. Nós estamos, senhora presidenta, nesse processo da CPI mista do Carlos Cachoeira, analisando também um ato aqui em Brasília, em que um senador da República foi à Assembleia, a Câmara Legislativa de Brasília, pediu impeachment de um governador porque não se cedia aos caprichos e aos interesses dessa mesma organização criminosa. Veja que absurdo! Um senador da República vai à Câmara Distrital subscrever um pedido de impeachment porque um governador não cedia aos caprichos dessa organização criminosa. A que ponto nós chegamos? E naquela época eu via muita gente de bem na sociedade e nesta casa aplaudindo este senador da República porque era considerado paladino da moralidade da coisa pública, quando, na verdade, fizemos aqui, nesta casa, um levantamento de toda a sua vida legislativa desde fevereiro de 2003. E já fizemos questão de registrar isso no nosso Conselho de Ética para fundamentar a representação que foi feita pelo PSOL no início desse processo. E durante todo esse período, os seus atos são muito claros, sempre na prática da advocacia administrativa que beneficiava o jogo do bicho, em especial o senhor Carlinhos Cachoeira, conjugando com esse conjunto de ações que, lamentavelmente, levou o nosso Estado Democrático de Direito a essa fragilidade. E espero que a Câmara Federal tenha também a mesma agilidade que teve o Senado Federal para nos ajudar a aprovar o projeto de lei 6.616 de 2009, que está dormindo nas prateleiras da Câmara Federal, e essa legislação equipara os corruptores nos mesmos crimes que são enquadrados os corrompidos. E ali tenho a majoração da pena, desde o presidente da República até o mais simples dos servidores públicos que, porventura, colabore com o processo de corrupção no Brasil. E essa legislação, nós precisamos que ela também venha dar guarida ao que a CPMI do Cachoeira está fazendo no Congresso Nacional. Porque o que nós temos assistido, senhora presidenta, senhores senadores, é exatamente a participação de parte de servidores, ora municipais, ora estaduais, ora federal, nesse sistema das organizações criminosas que já estão numa fase muito mais evoluída. E cabe ao Estado Democrático de Direito, em especial a esta Casa, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, dar as ferramentas necessárias para que o Poder Judiciário, a Polícia Federal e o Ministério Público possa afastar esses que ontem chegaram no serviço público, não para contribuir e servir à sociedade, mas para contribuir e servir a outros propósitos que não interessam ao Estado Democrático de Direito. E é por isso que a nossa Controladoria Geral da União, durante o seu período, que foi criado ali no primeiro governo Lula, já está chegando a mais de 3.000 servidores públicos federais demitidos por justa causa ou com as suas aposentadorias e pensões cassadas por terem contribuído de alguma forma com a parte do crime organizado no Brasil. Por isso, senhora presidenta, eu quero dar como lido o meu pronunciamento para que possa constar nos anais dessa casa e pedir a Deus que amanhã a gente possa aprovar o projeto de lei 209 de 2003, que atualiza a lei de lavagem de dinheiro e permite ao Estado Democrático de Direito ferramentas para enfrentar essa outra fase que hoje as organizações criminosas estão assumindo no Brasil. Muito obrigado.